Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mas sabemos que as verdades que Ele tem são sempre novas e decidi hoje fazer uma explanação de algo muito conhecido, que é a questão da lei de Deus. Todos conhecem muito bem isso, para nós é conhecido bastante, né? Mas existe pessoas aí fora, e um grande número de pessoas, como nós sabemos, que não tem conhecimento da questão da lei de Deus, né? E nós sabemos, então, que quando Deus criou o nosso globo Terra, né? Ele formou ele numa semana. E nesta semana, então, ele criou tudo que tem aqui em cima. E, por fim, criou, então, nós, os seres humanos. Obra coroadora, vamos dizer, dessa criação, né? E criando, então, o ser humano, ele agora, então, também criou um dia para que fosse reverenciado, um dia, então, onde o ser humano pudesse descansar e, nesse dia, também ele pudesse estar mais ligado com o nosso Criador. Esse dia, então, seria um dia, então, de ligação mais direta, né? Um dia, então, que não se deveria trabalhar. Esse seria, então, o dia. Em Gênesis 2, do verso 2 e 3, ele diz ali que, havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que tinha feito, que fizera, né? Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós vemos, então, aqui na criação, então, Deus aqui, ele observa o dia 7º, né? E nós vamos falando, então, da lei, mas só que a lei aqui, ela estava ainda no conhecimento, na tábua do coração, nas pessoas, né? E isso, então, agora, Adão passou a observar isso, os filhos, e isso veio posteriormente nas gerações, e isso, então, como sabemos, era passado de pai para filho esse conhecimento. E isto foi até que nós chegamos, por ocasião, então, do dilúvio. O homem tinha se tornado muito mal, Deus, então, decidiu a extinção do ser humano ali. E depois, então, vem, depois do dilúvio, então, quando já extinguido o ser humano, aproximadamente 500 anos depois, vem, então, a escrita novamente, e aí, então, Deus manda agora para o ser humano as tábuas de pedra, como nós sabemos que está em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Porque depois os homens foram multiplicando e agora precisavam, então, saber. E conforme veio passando o tempo também, a capacidade do homem, ela veio diminuindo. E aquilo, então, que era até então falado boca a boca, já estava começando a ser esquecido. E Deus, então, chama agora Moisés, como nós conhecemos a história, pede para subir, então, no monte. E lá no monte, então, ele dá para ele as tábuas, 2 tábuas dos 10 mandamentos, contendo, então, 4 na primeira tábua e 6 na segunda tábua.
Os 4 da primeira tábua, como nós sabemos, é o amor correspondente nosso para com Deus. E os 6 da segunda tábua, o amor, então, que corresponde entre o ser humano, né? Um com o outro. Então, vemos que foi muito importante. E entre eles, então, o 4º mandamento, né? Que está no Êxodo 20, verso 8, que também foi observado lá na criação. Então, agora nós vemos ele aqui entre um dos mandamentos. Como nós temos conhecimento, todos os mandamentos da lei de Deus, dos 10, ou quase todos, né? Todos eles começam com um não, né? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, né? E os outros também, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar. Mas existe também um que ele disse, lembra-te. Esse mandamento, como nós sabemos, é o mandamento que seria esquecido. Por isso que ele traz, então, um lembrete, né? E este mandamento, então, justamente é o mandamento que é a coroação desta lei de Deus, né? E como nós sabemos, este mandamento, dizendo lembra-te, seria algo que futuramente estaria dentro, vamos dizer, da maior controvérsia, né? Por isso, então, nós vemos o peso dessa palavra lembra-te do dia de sábado para santificar. Algo que seria, então, como vemos aqui, esquecido, né? Mas algo que é prioritário na lei de Deus, né? E nós, como conhecemos, Moisés, então, subiu ao monte, e ali no monte, então, Deus fez umas admoestações para, em volta do monte, não aparecer nada ali nesse período, nem animal, nem pessoas, ninguém, porque ele estava subindo ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Algo importantíssimo. E em cima daquele monte estaria ali a presença, então, de Deus, né? E agora, então, ele sobe e recebe essas tábuas, como conhecemos a história, né? Passado aproximadamente 40 dias, o povo que tinha sido, então, tirado do Egito e que agora já estava a caminho da terra de Canaã, lá embaixo no monte já tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Já estava adorando, então, já estava contra o mandamento que estava descendo. O mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Eles já estavam lá adorando um bezerro de ouro, dizendo, não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, e então vamos fazer um Deus para nós. E nós conhecemos a história que Moisés, então, desce, e aí, então, ele chegando, ele vê aquele acontecimento, e com tanto amor, então, pela verdade, ele acaba quebrando aquelas 2 tábuas de pedras que estavam escritos os 10 mandamentos. Ele acaba quebrando aquelas tábuas de pedra por causa, então, daquele acontecimento que teve ali embaixo, então, né? E nós sabemos que ele fez ali, então, diz que pegou aquele bezerro de ouro, derreteu, pôs na água, fez pó daquilo ali e fez o povo beber a água e diz, olha o que vocês estavam adorando. E agora ele volta, então, a falar com Deus, né? Porque Moisés falava com Deus. E agora ele fala com Deus, então Moisés... O Senhor, então, diz para Moisés, olha, agora é o seguinte,
não será considerado pecado esse acontecimento, porque foi pela justiça que foi feito isso, né? Pelo amor. Mas agora é o seguinte, as duas tábuas de pedras que eu te dei, aquelas foram dadas, né? Foram doadas por Deus, escrita pelo dedo de Deus. Ele diz, agora você, em Êxodo 34, do verso 1 em diante, fala da segunda tábua de pedra, que Deus agora pede para ele agora lavrar duas tábuas como aquelas que ele tinha recebido lá no monte. E ele, então, obedece à voz de Deus e ele lavra duas tábuas de pedra como aquelas. Mas vemos a santidade dessa lei de Deus, então, que o homem, vamos dizer, o homem Moisés sabia o que estava escrito naquela tábua de pedra. E Deus diz para ele, faz o seguinte, você lavra as duas tábuas de pedra, mas sobe novamente ao monte, tudo aquilo que tinha acontecido na primeira vez, voltava a acontecer agora, nada chegar em volta do monte, né? E sobe lá no monte e diz assim, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas tábuas que tu quebraste. Então, vemos a santidade que tinha aquela lei que Deus, então, não permitiu que Moisés escrevesse, mas ele disse, sobe lá e eu escreverei novamente as mesmas palavras que estavam naquelas tábuas que tu quebraste. Né? E assim, então, se foi. Assim, ele sobe lá e recebe, então, novamente a escrita naquelas tábuas, e essas tábuas, depois que foi as tábuas que nós sabemos que esteve dentro do santuário. E os filhos de Israel agora, então, observavam, dali em diante, esse mandamento. Esses mandamentos, os 10, e entre eles, então, o verdadeiro sábado, né? E nós sabemos, então, que esse dia, como eu disse, ele seria, então, mais tarde, então, vituperado, haveria algo que aconteceria, né? Nós vemos lá em Daniel falando de um poder que ele viria para mudar o tempo e a lei, né? Mas vemos também em Salmo falando que a lei é santa, né? É o transcrito que vem, então, de Deus, né? No livro de Salmo, no capítulo 119, nós encontramos quase todos os versos, né? Falando sobre a lei de Deus. E no 119, 142, bem conhecido de todos também, né? Fala então que a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, vemos que esta lei, então, é algo que ela, vamos dizer, todos os filhos de Deus devem obedecê-la, porque ela é a própria verdade, né? Então, vemos aí como é perfeito, né? E o salmista também, ele diz aqui no 97, diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Então, vemos aí que é muito importante, então, essa questão da lei de Deus, né? E aí nós vemos também em Ezequiel, onde fala sobre a questão de alguém que quer manter-se ligado com o Criador, o que ele tem que fazer, então? Nós vemos aqui que diz assim, então, Ezequiel 20, versos 20.
ele diz: e santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vemos aí que, para nós hoje, com o conhecimento que temos, então, da questão da lei, para nós estarmos ligados agora com o Criador, sabermos que nós somos filhos e que Ele é o nosso Deus, nós temos que obedecer também a este mandamento. Porque esse mandamento, então, ele faz o quê? Uma ligação entre nós e o céu, e entre o céu e nós, né? Para que saibais, então, vamos dizer, que isso é um sinal que eu sou o vosso Deus, né? E nós, obedecendo, somos filhos dele. Importante isso. Mas, como eu disse, né, em Daniel, então, fala que esse conhecimento da questão da lei, né, viria mais tarde, ao chegar ao fim da história terrestre. Isso já teve também no passado, nas perseguições, né? E em Daniel também fala aqui de um poder que ele ia cuidar em mudar o tempo e a lei. A única coisa que ele não conseguiu fazer ainda, e que acredito que não vai fazer, né, vai ser mudar, tirar ele fora do lugar, né? Colocar ele como fim de semana. Porque sempre ele está no começo da semana, né? Então, aqui em Daniel 7:25, fala então de um poder que ele viria, e diz que ia então, diz aqui, né, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, nós vemos aí que esse poder ia mudar o tempo e a lei. E nós temos conhecimento bem claro disso, nós sabemos, né, que o dia hoje, segundo foi feito, então, por Roma Papal, ele passou a mudar na meia-noite. Mas ele muda no pôr do sol, né? Então, cumprimento dessa profecia já em nossa vista, assim, todo acontecimento. No mundo nós vemos isso daí, né? O tempo e a lei. E também passou a guarda do dia, que era o sétimo, que foi o dia da criação, que foi instituído por Deus para descanso, né? E adoração. Ele muda, então, para o primeiro dia da semana, como temos hoje, né? Então, nós vemos que começa-se a segunda-feira e a primeira, então, é o domingo. Começa-se, então, guardando o primeiro dia da semana e não o último, como foi o pedido de nosso Criador e o mandamento da lei de Deus, né? Então, vemos que importante é esse conhecimento, né? Mas a gente lê, existem muitos e muitos textos aqui, mas quando a gente apresenta isso, normalmente o pessoal, aqueles que ouvem, né? Ele diz, mas muito importante, você está falando, está escrito, conheço e tal, mas isso é coisa do Velho Testamento. E isso foi coisa, então, do passado, foi coisa que era antes da morte de Cristo, né? E aí, então, nós passamos para o Novo Testamento, em Mateus, mostrando o Novo Testamento, então. Mateus 5, então, ele vem falando algo também sobre isso, né? Porque já estava escrito os mandamentos no Velho Testamento. Não era necessário escrevê-los de novo. É só uma confirmação dos mandamentos. Então, nós vamos encontrar várias confirmações no Novo Testamento daquilo que está escrito no Velho, né? Mateus 5:17, ele diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar,
vim para cumprir. Por quê? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um i, nem um tio jamais se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Então, vemos que importante agora aqui no Novo Testamento também, trazendo uma confirmação daquela lei que estava escrita desde o início lá. Aquela lei que foi dada por Moisés, porque ele diz aqui, olha, até que o céu e a terra passem. Nós estamos, então, pisando na terra, andando por ela. E o céu também sobre a nossa cabeça. Vemos aí o sol, a lua, né, que está no céu. E diz aqui, até que isso, então, passe. Enquanto isso não passar, então, não vai cair um J ou um tio. Então, percebemos, cremos, né, que a lei ela continua em vigor, então, até os dias de hoje, e sim, continuará em vigor posteriormente, até no novo céu e na nova terra. Depois nós vamos considerar isso também. Então, vemos aí que a lei ela continua em vigor, né? Mas as pessoas podem pensar o seguinte, mas, poxa, se eu deixar pelo menos um aí, será que vai ter problema? Mas lá falou que nem um J, nem um tio, né? Mas ela dá uma confirmação também, aqui em Tiago, aonde ela fala, a Bíblia nos fala, então, que Tiago, vamos lá, ler o texto 2, no verso 10. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Mas alguém pode dizer, mas não falou da lei, daquela lei lá. Então, no verso 11, ele diz assim, portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei de Deus. E agora perguntamos, então, se não mata, não adultera, não quebra outros, mas quebra o sábado, será que vem ser transgressor da lei de Deus também? Sim, nós sabemos que é o que está dizendo aqui, né? Aquele que tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Né? Então, vemos que esta lei, ela continua, então, em vigor até os dias de hoje, o Novo Testamento, né? E vemos ainda em São João, 1 João, né? 2, ele mostra aqui, então, também algo importante para nós. 2, verso 3 diz assim, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, vemos que é importante, quer dizer, alguém que diz, não, eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus, eu conheço, ele diz assim, quem conhece faz o quê? Guarda. Mas no verso 4 ainda é um pouco mais apertado, ele diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Vemos então que aqui, o verso 4, ele confirma mais, né, a questão dos mandamentos, que aquele que diz que conhece, ele deve observar. Se ele diz que conhece e não observa, segundo o texto aqui, é mentiroso e nele não está a verdade. Diz então no 5, aquele, entretanto, que os guarda, a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Então, muito importante que vemos daqui, né, que esse mandamento está em vigor ainda, né? E no verso 7, 2:7, ele diz assim, amado, não vos escrevo um mandamento novo,
senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Então, vemos aqui que vem chamando a atenção, então, para o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Então, nós vemos que não houve, então, nada que a Bíblia confirme que houve mudança, né? Mas aqui diz que está ainda, o mandamento está em vigor, né? E aqui ainda em São João, 1 João, né, ele diz assim, capítulo 5, verso 3, ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vemos que é importante, né? Falando, então, da questão dos mandamentos aqui, que este é o amor de Deus. E o que ele pede para nós, então, diz aqui que não é penoso. Não é difícil de observar, né? Então, vemos que é importante. E ouvirmos só também não tem muito valor, não. O ouvir, a única coisa que ele pode trazer sobre nós é, vamos dizer assim, mais culpa, né? Quando nós ouvimos e não observamos, então podemos ser mais culpados do que antes, né? E vemos então que Deus, aqueles que o servem, aquele que anda com ele, né? Diz aqui no Hebreus 10, ele diz, essa é a aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, nos seus corações, as minhas leis, e sobre as suas mentes a escreverei. Se nós tivermos, então, vamos dizer, com desejo de fazer a vontade de Deus, ele está pronto a nos ajudar a fazer por nós, né? Aquilo que, na verdade, nos levará, então, a um porto seguro ao céu. Existe um texto também muito importante aqui em Romanos 2, verso 13, que ele vem confirmar isso que eu acabei de falar. Diz aqui, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, só ouvir também, achar que está certo, tem que estar correto e tudo, não tem valor nenhum, diz aqui, né? Os simples ouvidores não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, assim, esses hão de ser justificados, né? Vemos, então, que essa questão da lei, ela é muito importante. E existe dentro da Bíblia, vamos dizer, textos e textos falando sobre essa questão da lei, né? Confirmando ela em todos os lugares. E importante também nós notarmos um texto que é do Velho Testamento, mas uma profecia, vamos dizer, para o futuro. Isaías 66, do verso 22 em diante, ele diz assim, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. E será de uma lua nova até outra, e de um sábado até outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Então, vemos aqui o Velho Testamento, uma profecia, então, falando também da guarda desses mandamentos, e inclusive do dia de guarda, ainda no novo céu e na nova terra. Por isso, irmãos, nós o observamos aqui, né? Porque esse será, então, um dos passos que nós temos que dar, um dos passos, vamos dizer, que faz nós, então, herdeiros, ou ser filhos de Deus, né? E mostrando que Deus também é o nosso Pai. Este é o pequeno estudo que eu tinha para essa noite, que
possamos, então, aprofundar mais cada dia neste conhecimento, então, da lei, né? E também passarmos isso a pessoas que não os conhecem. É o meu desejo, a minha oração para mim e todos vós nesta noite. Amém.